Este dia de verão, para o garotinho de 6 anos, Renan, não começou como de costume. Não foi porque ele não tinha dormido bem e mal conseguia abrir os olhos na manhã seguinte. Na noite passada, a mãe de Renan estava doente novamente, e o garoto teve que levantar para arrumar a cama dela e pegar seus remédios. "Obrigado, meu pequeno ajudante, você é o único que me resta", Carla disse tristemente. "Não é nenhum incômodo, mamãe, o principal é que você melhore o mais rápido possível", Renan disse, espreguiçando-se sonolento. Ele estava ciente de que sua mãe precisava de sua ajuda e atenção mais do que nunca. Claro, Carla tentava não mostrar seu desespero ao filho e, se possível, se segurava da melhor maneira que podia. Renan nunca conheceu seu pai e não queria perguntar à mãe sobre isso, mas o menino estava acostumado com o fato de que eram sempre apenas os dois, e ele nem conseguia imaginar ter uma terceira pessoa por perto. O problema com a mãe de Renan tinha acontecido 6 meses antes, quando ela escorregou nos degraus gelados que levavam à porta da frente do prédio de apartamentos deles, a caminho da loja com um saco de mantimentos. Ao cair, sua coluna lombar suportou o impacto e teve uma fratura por compressão com deslocamento. Deitada no chão gelado, a infeliz mulher tentava desesperadamente se levantar, sem saber que não seria capaz. Pessoas passavam, pensando que a desconhecida simplesmente tinha bebido demais na véspera do Natal. Apenas 10 minutos após o acidente, uma compassiva senhora idosa de uma casa próxima chamou uma ambulância. Embora os médicos fizessem o melhor possível quando chegaram à unidade de trauma, o veredito final deles chocou Carla com sua crueldade. "Sinto muito, mas você ficará em uma cadeira de rodas pelos próximos anos, não posso enganar você." "Sim, você entende o que quero dizer?" disse o médico presente com um suspiro triste pouco antes da alta. "Eu não tenho chance de me reerguer?" Tentando se controlar, exclamou Carla. O médico olhou intensamente nos olhos dela e então respondeu: Não seja tão pessimista. Sempre há uma chance, uma saída também. Tenho certeza de que hospitais na Áustria, Suíça ou Alemanha podem ajudar você, embora digam que existam clínicas na capital que se especializam no tratamento desse tipo de trauma. Infelizmente, uma cirurgia tão complicada custa muito dinheiro. Então, é improvável que seja uma boa notícia para você. As palavras do médico tiveram um efeito quase mágico na paciente desesperada. Naquele momento, Carla estava disposta a juntar pelo menos $1 milhão só para recuperar a capacidade de se mover como antes, mas quando a mulher foi liberada para casa, a realização da dura realidade a atingiu. Parecia para Carla que a vida tinha acabado e não havia mais esperança de cura. Antes desse fatídico acidente, a mulher trabalhava como garçonete em uma cafeteria à beira da estrada e não tinha muito dinheiro. Claro, como órfã, Carla mal podia contar com alguém querendo ajudá-la financeiramente para a operação. A mulher não tinha amigos, e mesmo que tivesse, dificilmente eles seriam capazes de emprestar uma quantia tão grande de dinheiro. Carla sentou-se em uma cadeira de rodas perto da janela o dia todo e tristemente observava as pessoas passando apressadas em seus afazeres e nem imaginavam que em algum lugar próximo uma jovem mulher sofria de dor mental e física insuportável. Isso não podia passar despercebido pelo seu pequeno filho, Renan, para quem no mundo inteiro não havia pessoa mais próxima e querida. Foi por essa mesma razão que o garotinho decidiu ajudar sua mãe a conseguir o dinheiro para a operação. Determinado a arrecadar dinheiro para a cirurgia de sua mãe, o menino começou a agir conforme seu coração mandava. Era difícil dizer o que o levou a dar um passo tão desesperado, mas não havia dúvida de que a decisão vinha do coração. No começo, o garoto simplesmente pedia dinheiro às pessoas na rua, mas Renan não conseguiu ser um mendigo por muito tempo. Primeiro, nem todos os passantes eram pessoas ricas e, em segundo lugar, nem todos concordariam em dar dinheiro a um garoto que estava juntando dinheiro para sua mãe doente com um cartaz de papelão na mão. Inicialmente, o cartaz estava escrito em letras maiúsculas com alguns erros de ortografia nas palavras cuja grafia correta o menino simplesmente não conhecia. A inscrição dizia:
ajude as boas pessoas com o que puder, não dizia nada sobre por que ele precisava de dinheiro. As pessoas o tratavam como qualquer outro garoto de rua, algumas jogavam punhados de moedas, algumas lhe davam um biscoito ou doce, e outras murmuravam algo malicioso sobre como havia muitos mendigos hoje em dia. Renan, de 6 anos, tentava não prestar atenção aos seus inimigos e guardava escrupulosamente o dinheiro, colocando-o em um cofrinho. Se ao menos o garoto pudesse saber que para conseguir a cirurgia de sua mãe, ele teria que juntar vários milhares desses porquinhos cheios de dinheiro. Carla suspeitava que seu filho estava mendigando e até o repreendeu algumas vezes. Ela sabia que não adiantaria, mas sendo inválida, não era fácil ficar de olho no garotinho que já havia conseguido sentir a liberdade de se imaginar como o principal provedor da família. Carla tinha plena consciência de que, aos olhos dos vizinhos e conhecidos, ela parecia uma mãe irresponsável que permitia tal comportamento por parte de seu filho. Tantas vezes ela pediu a Renan para parar de mendigar nas ruas e desistir da ideia, pois para ela não era possível arrecadar dinheiro para a operação de forma tão vergonhosa. Mas para o garotinho, parecia ser a única maneira de ajudar sua mãe a se recuperar e voltar a ficar de pé. Se todos na nossa cidade, ou mesmo no país, dessem apenas 1 centavo, poderíamos arrecadar o dinheiro em alguns dias. Renan sonhou enquanto estava deitado na cama. Um dia, em pé com um cartaz de papelão do lado de fora da loja, o garoto viu um velho zelador parado a certa distância, alimentando cães de rua com migalhas de pão frescas e ossos. Cães, gatos e até pombos circulavam o senhor na esperança de ganhar suas recompensas. O amigo do senhor guinchava, miava e simplesmente ronronava. E era claro que aquilo não era a primeira vez que ele fazia tal procedimento. Não tenham pressa, isso é suficiente para todos, tenham um pequeno presente para todos. Aqui está um osso fresco para você. Não resmunguem e não fiquem com ciúmes. Ele não tem mais dentes, então ele tem direito à sua carne. O velho senhor disse com um sorriso, observando a cena à distância. Renan ficou tão interessado no que viu que até esqueceu por que havia vindo à loja naquele dia. O garoto gostava muito de animais, mas ter um gatinho ou um cachorro em casa na situação deles agora seria um luxo inacessível. Renan nem percebeu como se aproximou e observou com interesse os pobres seres da rua. Ele podia ver que os animais amavam seu benfeitor, e por isso estavam ansiosos para lamber sua bochecha em gratidão ou esfregar seu nariz molhado em sua mão. O velho senhor acenou com a mão convidativamente quando viu o jovem o convidando a participar da distribuição de presentes. Mas posso, vovô? E se eles morderem? Perguntou cautelosamente Renan. O zelador idoso sorriu e apressou-se a tranquilizar o garoto. Não, eles não vão, garotinho. Eles são quase mansos. Além disso, a bondade humana é reconhecida de longe e nunca vai machucar quem chega a eles com algo bom. Ele se aproximou acariciando um cachorro. Ele é velho, mas muito gentil, seu dono morreu há 2 anos, você consegue imaginar? Então, por cerca de 1 ano, ele esperou por ele todas as noites na porta da casa. Praticamente não comia nada. Ele quase não resistiu, mas chegou até mim no último minuto. Renan olhou com interesse para o cachorro, cuja pelagem era como prata pálida e nos olhos brilhava uma centelha de razão. Se o cachorro falasse, certamente desejaria a ele um dia agradável. Renan superou sua timidez natural e se aproximou para ajudar o senhor a distribuir os presentes. Especialmente o garoto gostava de alimentar pombos, que se sentavam em sua mão e beliscavam cuidadosamente as migalhas de sua pequena palma. A coisa mais interessante era que neste momento, os cães não tocavam nos gatos, e os gatos estavam indiferentes aos pássaros, estabelecendo assim uma trégua não declarada pelo tempo da alimentação. Parecia para o pequeno Renan que ele havia entrado em um conto de fadas, onde cada animal não era de fato um animal, mas um humano convertido por uma feiticeira. 10 minutos depois, a sacola do senhor esvaziou rapidamente, e para os animais sem teto, tudo voltou ao normal. Os cães começaram a rosnar para os gatos, e os gatos, por sua vez, encaravam os pombos pesados com a comida nutritiva. Sinto muito por não termos conseguido juntar comida suficiente desta vez, mas tudo bem.
Bem, não faz mal, disse o zelador idoso, enxugando uma lágrima ao ver os cachorros e gatos fugindo. O velho senhor sorriu e se virou para Renan. Quem é você, garoto? Um menino do orfanato ou uma alma sem teto? Perguntou cautelosamente o zelador. Não, não sou do orfanato, eu moro por aqui, minha mãe está doente. Ela precisa de uma operação, mas ela não tem dinheiro, então eu pensei em tentar fazer isso desse jeito pedindo aos outros. Renan se apressou em responder. O senhor franziu a testa com suas palavras e sua testa se franziu com pensamentos. Bem, isso é uma pena. Uma doença não é brincadeira. Sua mãe não está com boa saúde, mas não acho que você vá conseguir arrecadar dinheiro na rua. Eu vou te dar 100 ou algo assim da minha pensão, mas não acho que isso vá fazer muita diferença. Meu nome é Marcos, aliás. Você é bem-vindo, eu moro por aqui no porão de qualquer forma. Eu tenho uma sala de recreação e ferramentas lá. O zelador acrescentou. Obrigado, vovô, e eu sou o Renan, mas você só pode me chamar assim para minha mãe e para o resto de nós. Eu sou o Renan, e nada mais. O garoto disse de maneira madura. O senhor assentiu compreensivamente e escondeu um sorriso nas dobras de sua barba branca. Bom, Renan, você deve reescrever o cartaz. Em primeiro lugar, está com erros de ortografia, e em segundo lugar, você deve especificar os objetivos. Você não está apenas pedindo dinheiro por nada, está? Quer que eu escreva uma petição em papel? Tudo o que você precisa fazer é escrever isso, e está feito. Então, está bem? Perguntou o velho homem. Tudo bem, vovô, exclamou o menino animadamente. Então, Renan ficou um pouco envergonhado, como se estivesse reunindo coragem para fazer uma pergunta embaraçosa ao homem. Marcos, você é um sem-teto, não é? Quero dizer, morando no porão e tudo mais, o menino perguntou o mais gentilmente possível. O zelador idoso sorriu novamente e mais uma vez admirou a engenhosidade do garoto. Não, Renan, não sou um mendigo. É apenas a situação. Quero dizer, você não está apenas de mãos estendidas, eu não te chamaria exatamente de mendigo. Bem, eu também não me sinto como um sem-teto, o menino disse. Meu filho morreu 3 anos atrás e minha nora serpenteou na garganta, ficou triste por um tempo e depois me expulsou do apartamento. Eu não estava apto para a vida nas ruas, então me tornei um zelador em troca do fato de poder equipar o porão para minhas próprias necessidades, respondeu Marcos com sinceridade. Somente agora Renan percebeu que, por seu próprio descuido, havia quase ofendido um homem bom. Enquanto isso, o zelador idoso escreveu uma folha em branco para a nova inscrição do garoto e a entregou a ele. Quando Renan leu a palavra escrita sílaba por sílaba, ele expressou imediatamente sua alegria por tal frase. O velho Marcos havia escrito de maneira tão clara que qualquer pessoa que passasse entenderia exatamente para o que o garoto precisava do dinheiro. Só tenha cuidado, certo? Se precisar de algo, corra para mim. Estou bem aqui hoje. Era o dia da minha aposentadoria, então dei um agrado aos meus bichinhos, e não sobrou muito, mas vou compartilhar com você de qualquer maneira, disse o velho homem e habilmente deslizou uma nota nova e nítida no bolso de Renan. Muito obrigado, vovô Marcos. Se todas as pessoas fossem como você, provavelmente ninguém ficaria doente, respondeu Renan, fungando o nariz. O menino conversou um pouco com o zelador e depois correu para casa para sua mãe. Renan tentava não ficar fora por muito tempo, para que sua mãe não ficasse muito triste e ansiosa. Depois de conhecer Marcos, o garoto novamente acreditou em um milagre e na vitória do bem sobre o mal, como havia ouvido tantas vezes dos heróis dos desenhos animados locais. A caminho de casa, tudo o que Renan podia pensar era como ele reescreveria o apelo em um pedaço de papelão. E dali em diante, ele arrecadaria dinheiro exclusivamente para sua mãe doente. Enquanto passava pelo ponto de ônibus, o garoto olhou por um momento em uma das paredes laterais e congelou no lugar. A parede estava cheia de anúncios de compra e venda, prestação de serviços e outras bobagens publicitárias e de entretenimento.
Renan imaginou por um momento um pedaço de papel com o texto escrito pelo zelador idoso em seu lugar, e ele sorriu enigmaticamente. O pensamento que pairava na mente do garoto e não conseguia encontrar uma saída agora tomou forma clara e se tornou o objetivo mais importante para ele. Renan de repente imaginou que escreveria dezenas de tais anúncios, até em letras maiúsculas, mas isso não mudaria a essência. O mais importante era que ele conseguiria espalhá-los pela cidade para que todos que desejassem pudessem ajudar sua mãe. A ingenuidade da ideia não tinha limites, mas para um menino pequeno, parecia muito interessante. Quando Renan chegou em casa, conversou um pouco com sua mãe e depois lhe contou sobre seu encontro com o velho zelador, que se revelou um senhor gentil com um coração bom e sensível. Ouvindo a história confusa de seu filho, Carla mal conseguiu conter as lágrimas que estavam tentando sair de seus olhos. Não, ela precisava se segurar. Não deveria deixar isso afetá-la. Renan estava indo bem. Ele é tão pequeno e está segurando e me apoiando, pensou a mulher com respeito. Mal ele sabia que na prateleira debaixo de uma velha cômoda, ela guardava cuidadosamente uma foto do rapaz que fora seu primeiro e único amor. Ela e Paulo haviam se conhecido por acaso e também se separaram por acaso. Agora Carla entendia que tudo foi culpa da juventude e de decisões precipitadas. E tudo o que estava acontecendo parecia para ela um conto de fadas lindo, que duraria para sempre. Encontros apaixonados, caminhadas sob a lua e declarações mútuas de amor enchiam a vida dos jovens de alegria e significado. Infelizmente, os primeiros amores frequentemente são infelizes, e o exemplo de Paulo e Carla era uma prova clara disso. Se Lívia não tivesse se intrometido entre eles, talvez eles tivessem chegado ao casamento, mas a rival mais experiente facilmente deixou a cabeça de Paulo girando e o afastou de Carla. Mas para Carla, esse relacionamento apaixonado com Paulo se transformou em uma gravidez não planejada, da qual ela só descobriu 2 meses depois da separação. Muitos a condenaram na época pela pressa e precipitação na tomada de decisões. Mas era difícil para a garota ingênua do orfanato imaginar todas as dificuldades associadas à futura criação de um filho sozinha. Então, em uma onda de raiva e desprezo por Paulo, Carla estava pronta para cortá-lo de sua vida para sempre, mas o tempo passou, um amor antigo, como se sabe, não enferruja. Só quando Renan tinha 4 anos ela soube por acaso que Paulo havia morrido tragicamente tentando sustentar sua esposa insuportável, Lívia. O rapaz trabalhava sem descanso no serviço de acampamentos. Foi por causa do excesso de trabalho e da falta crônica de sono que Paulo adormeceu ao volante e saiu da estrada em alta velocidade. O impacto foi tão forte que o jovem morreu instantaneamente. No funeral, Carla não foi. Ela não conhecia pessoalmente os pais de Paulo e, em segundo lugar, não conseguiu encontrar forças para ir ao caixão de seu antigo amor sem perder os sentimentos. Mais tarde, Carla se repreendeu várias vezes por esse ato fraco e até visitou o túmulo de Paulo, mas tudo isso aconteceu depois do funeral, quando era tarde demais para falar sobre qualquer coisa, como se prestar homenagem à sua memória. Ela guardava cuidadosamente a foto dele em uma gaveta de sua cômoda e a retirava apenas em momentos de ansiedade mental ou melancolia. Ultimamente, ela olhava cada vez mais a foto que retratava seu amado no período em que ainda estavam juntos em um relacionamento e aproveitavam a vida juntos. Então, agora, ao encontrar seu filho no corredor, Carla o alimentou com um jantar rudimentar e trancou-se em seu quarto novamente, junto com a foto de seu falecido noivo. Renan não sabia a quem exatamente a fotografia pertencia, então ele preferiu não fazer perguntas desnecessárias, especialmente agora que ele tinha coisas melhores para fazer. O garoto precisava arrancar várias folhas de papel e fazer avisos escritos à mão. Renan esticava a ponta da língua com toda atenção e com muito esforço escrevia o texto escrito pelo zelador idoso. Como ele ainda não estava na escola, escrever, mesmo em letras maiúsculas, era muito difícil para ele. Depois de produzir cerca de 1 dúzia de avisos, Renan se sentiu muito cansado e começou a torcer o nariz. Amanhã, uma nova tarefa o esperava. O menino decidiu colar anúncios nas portas das casas cujos moradores, por uma razão ou outra, lhe pareciam pessoas ricas.
Para seus 6 anos, Renan estava bastante desenvolvido e, em parte, isso se devia ao fato de que ele percebia sua importância para sua mãe doente. O garoto conseguia ler sílaba por sílaba, mas seus pensamentos e peculiaridades de pensamento estavam à frente de seus colegas em muitas questões. Renan podia facilmente ser enviado à loja ou farmácia sem medo de que ele comprasse a coisa errada ou atravessasse a rua no sinal vermelho, mas no fundo da mente dela, Carla ficava preocupada toda vez que seu filho saía para brincar no quintal. A mulher entendia que, na verdade, o menino estava tentando encontrar dinheiro para sua cirurgia e estava fazendo o melhor que podia. Na manhã seguinte, Renan acordou mais cedo do que o habitual e imediatamente se dirigiu à sua mãe com um pedido em comum. "Mãe, preciso de cola para colar meus panfletos pela cidade", disse-lhe ao mesmo tempo. O menino mantinha o segredo com orgulho e não queria revelá-lo de jeito nenhum. No começo, Carla queria comprar um pouco de cola, mas então ela se lembrou que uma vez teve meio pacote de cola para papel de parede sobrando, o que agora poderia ser útil. Depois de conseguir o que queria, Renan pegou os anúncios fabricados e saiu. Devido à sua pouca idade e falta de experiência, o menino cometeu um erro muito infeliz que nem mesmo percebeu naquele momento. Ao colocar os anúncios, Renan não sabia que, ao preenchê-los, havia esquecido de incluir suas informações de contato. Assim, todos os seus esforços poderiam ter sido em vão, e os folhetos em si poderiam ser interpretados como uma piada boba ou brincadeira de alguém, mas o menino de 6 anos acreditava sinceramente que ele poderia fazer isso e continuou teimosamente a colar os anúncios. No segundo local, o menino estava prestes a colar o anúncio na porta da garagem quando o proprietário da mansão cara saiu. "Ei, o que você está fazendo aí? Saia daqui. Eu conheço vocês, crianças de rua. Vocês estão sempre tentando roubar algo sem pedir", gritou o homem rico para o menino. "Tio, eu só queria pedir ajuda. Minha mãe está doente." "Você vê?", chorou Renan com lágrimas nos olhos, mas não foi fácil mudar a mente do homem rico. A primeira impressão que o homem teve do menino foi a de um malandro comum ou um vadio procurando um lugar melhor para roubar algo valioso. Com uma expressão de exasperação no rosto, Renan seguiu em frente. O homem rico vingativo gritou para ele por muito tempo, tentando machucá-lo o máximo possível, mas Renan tinha um objetivo, e ele o perseguia com uma persistência impressionante para a sua idade, indo metodicamente de um objeto ao outro. O menino não percebeu como quase todos os folhetos foram gastos. Quando se aproximava de outra mansão de 2 andares, ele viu algo estranho. À primeira vista, não estava acontecendo muita coisa. Os moradores da casa rica estavam indo e vindo no quintal, ocupados com seus afazeres. Tudo teria corrido bem se o curioso Renan não tivesse notado uma das mulheres parada no pátio. Que essa estranha morava nesta casa, o menino não tinha dúvidas. Claro, ele estava certo. Renan, como que hipnotizado, só observava a estranha e não conseguia desviar os olhos. O espanto do menino se explicava muito simplesmente. O fato era que, diante dele, ele via sua própria mãe, que não apenas usava um vestido caro, mas também se movia sem nenhuma marca ou ajuda de ninguém. "Mãe, como você veio parar aqui?", exclamou Renan, o que imediatamente chamou a atenção dos moradores da casa. A mulher olhou com espanto para o menino, que segurava um pote de cola e algumas folhas de papel com uma caneta. E com uma negativa balançada de cabeça, ela respondeu: "Não, querido, você está enganado", a mulher acrescentou em voz trêmula e estava prestes a sair da casa quando Renan correu em sua direção com os braços esticados. A consciência do menino se recusava a aceitar que a mulher em sua frente poderia não ser sua mãe. A voz exata, os traços faciais requintados e o cabelo da cor de castanha madura eram exatamente iguais à pessoa mais próxima de Renan na Terra. "Mamãe, você finalmente está curada?", chorou o menininho através de suas lágrimas, sem perceber que a mulher era uma completa estranha para ele. A dona da casa tentou se afastar do estranho menininho, mas não foi fácil fazê-lo. Renan estava tão feliz e contente que sua mãe finalmente estava aliviada, mas naquele momento, um homem mal-humorado de cerca de 30 anos saiu da casa e olhou para o menino com irritação indisfarçada.
Isabelle, quem diabos é esse? Você tem filhos por aí? Perguntou o estranho com uma expressão arrogante em seu lábio inferior. A mulher, que era uma cópia exata da mãe de Renan, encolheu os ombros confusa e, segurando o menino pelos ombros, perguntou: Menino, o que você está fazendo? Olha, você cometeu um erro, eu não te conheço. Carla, disse o menino. Bem, eu sou Isabelle, eu não posso ser sua mãe, você entende? Respondeu calmamente a proprietária da casa, sem irritação. Somente agora Renan percebeu que tinha cometido um erro. Embora o garoto gostasse de desenhos animados de fantasia, ele sabia muito bem que, na realidade, isso não pode acontecer. O que significa que sua mãe ainda está em casa em uma cadeira de rodas e o dinheiro para a cirurgia deve ser coletado a todo custo. Enquanto isso, a senhora da casa olhou para o menino com pena e então disse: Menino, você deve estar com fome, certo? E eu acabei de assar uma torta de cereja e um doce de chocolate, por que você não entra? Renan olhou atentamente para Isabelle e ficou mais uma vez surpreso com sua semelhança com sua mãe. Se não fosse pela lesão de Carla, seria muito difícil distingui-las. Como Renan não havia tomado um bom café da manhã hoje, ao simples mencionar comida, seu estômago roncou convidativamente, fazendo-o sorrir embaraçado. Tão faminto assim? Então venha, você pode colar seus papéis mais tarde. A propósito, o que você tem aí? Perguntou Isabelle, pegando a mão do menino na sua. Não é um pedaço de papel, é um anúncio pedindo ajuda, minha mãe está doente e precisa de uma cirurgia. É assim que estou conseguindo dinheiro, respondeu Renan, como um adulto. Então você está mendigando? Bem, é o que eu pensei. Vocês inventam muitas histórias para vocês mesmos e depois enganam as pessoas crédulas, disse Diego com um tom arrogante. Diego, pare com isso, você não consegue ver que o menino precisa de ajuda? Renan não sabia o que fazer em seguida. Até poucos minutos atrás, ele estava tranquilamente colando os panfletos, agora ele encontrou uma mulher que parecia exatamente com sua mãe. Bem, vou comer um pouco e então veremos, pensou, e seguiu Isabelle. A casa cheirava agradavelmente a alguma coisa deliciosa e especiarias, o que fez com que a boca de Renan se enchesse instantaneamente de saliva. Isabelle rapidamente preparou a mesa e colocou na frente do menino uma deliciosa fatia de torta, um punhado de doces e uma xícara de chá de limão fragrante. Nossa, muito obrigado, Renan deu uma mordida e agradeceu. Isabelle observou com um sorriso enquanto o menino comia e pegou-se pensando que, mais do que qualquer coisa no mundo, ela queria ter um filho. Infelizmente, todas as tentativas anteriores da mulher tinham sido mal sucedidas, e isso havia se tornado seu principal problema na vida. Isabelle desviou o olhar para as folhas de papel que ele havia colocado cuidadosamente na borda da mesa, pegando uma delas em suas mãos. A mulher correu os olhos pelo que estava escrito, e as lágrimas brotaram em seus olhos por conta própria. Isabelle olhou os rabiscos infantis desajeitados e sentiu seu coração encolher de pena. Pobre menino, Deus, por que ele tem que passar por tudo isso? O menino precisa se preparar para a escola, não ficar por aí com anúncios para ajudar a mãe, pensou Isabelle. Ela ainda não conseguia tirar da cabeça as palavras do menino de que ela era igual à mãe dele. De jeito nenhum, eu não acho que seja, provavelmente é apenas uma semelhança comum, isso acontece, tentou se tranquilizar. Enquanto isso, Renan terminou o café da manhã e agradeceu novamente à sua anfitriã. Isabelle sorriu e acariciou a cabeça do menino. Por alguma razão inexplicável, ela sentiu simpatia por aquele garotinho doce que, por culpa de um destino cruel, estava enfrentando um problema tão desagradável. A mulher cresceu em uma família rica e nunca conheceu os problemas e tristezas da falta de dinheiro. Seus pais eram empresários influentes que lhe proporcionavam tudo o que ela precisava para uma vida confortável. Isabelle era uma mulher inteligente, portanto, não perdia tempo, tendo uma reputação como uma economista de sucesso. Devido à saúde precária de seu pai, ele teve que se aposentar do negócio. Ela teve que assumir o lugar dele e comandar a empresa.
Claro, Isabelle desejava insistentemente que seus pais ficassem jovens para sempre e nunca envelhecessem, mas a inexorável passagem do tempo, mais cedo ou mais tarde, os aposentaria. Isabelle não teve sorte em sua vida pessoal. Ela já teve um casamento fracassado com um homem que se revelou um preguiçoso e alcoólatra. O atual pretendente, o herdeiro rico Diego, tinha a reputação de ser responsável e sério, o que lhe dava a esperança de um relacionamento favorável, mas Isabelle confundia-se com sua oscilação de humor. Ele se comportava de maneira desagradável, como se todos na cidade lhe devessem alguma coisa. Depois de alimentar Renan, Isabelle decidiu dar mantimentos a ele para levar para casa. Em sua opinião, o menino era muito jovem para andar sozinho por uma cidade tão grande, cheia de perigos. Diego se opôs a isso, mas era impossível mudar a opinião de Isabelle nesse ponto. No fundo, ela há muito tempo queria adotar uma criança do orfanato, mas toda vez algo a impedia. Conversando com o pequeno Renan, Isabelle sentiu o calor e a ternura que só vem no coração de uma mãe amorosa. Colocando o menino no banco de trás de seu carro, a mulher o levou para o endereço especificado. Não houve mais discussão sobre colar anúncios, pois Renan mesmo havia percebido a inutilidade de sua empreitada. "Você vai vir ver minha mãe?" "Vá, por favor, você precisa vê-la", suplicou o menino no começo. Isabelle não queria conhecer a mãe do menino. Ela estava convencida de que a mãe do menino se parecia com ela e nada mais, mas quando a mulher finalmente aceitou a oferta de Renan e entrou no apartamento, sua surpresa não conheceu limites. Dizer que Isabelle ficou surpresa era dizer pouco. A princípio, parecia à mulher que ela estava olhando para alguma projeção ruim do espelho, que altera a imagem de tal forma que, de uma pessoa perfeitamente saudável, faz um inválido fraco. Mas olhando mais de perto, Isabelle percebeu que tudo isso estava acontecendo ali e agora. "Deus, parecemos irmãs gêmeas, eu ainda não acredito, Renan", ela pensou. Carla sentiu a mesma coisa quando viu sua exata duplicada. "Olá", murmurou a proprietária e aproximou sua cadeira de rodas. "Boa tarde", respondeu Carla na mesma voz trêmula. O mais interessante foi que as mulheres já tinham visto as marcas de nascença distintivas uma da outra no pescoço, que pareciam exatamente iguais. O tempo todo, Renan ficou ao lado delas e manteve os olhos em sua mãe e tia Isabelle. Parecia um milagre, mas as mulheres realmente pareciam duas gotas de água. Pouco depois, quando as paixões do encontro inicial haviam passado, Isabelle e Carla já estavam sentadas na cozinha. E, com uma xícara de chá quente, compartilharam seus pensamentos sobre tudo o que havia acontecido. "Cresci em um orfanato e nunca soube dos meus pais, então eu não sou de muita ajuda nessa questão", foi a primeira a quebrar a pausa persistente. "Eu, por outro lado, cresci em uma família rica e provavelmente não tinha nada a ver com o orfanato, mas isso dito, tenho quase certeza de que somos irmãs. Não poderia ser de outra maneira." Isabelle estendeu o pensamento com um olhar pensativo. As mulheres se sentaram uma em frente à outra, e parecia para elas que estavam olhando para o reflexo de si mesmas. Entendendo que Carla precisava de ajuda e apoio, Isabelle prometeu resolver o problema do dinheiro e da cirurgia. O que mais interessava a mulher era como ela tinha uma irmã gêmea o tempo todo. "Venha me ver daqui a uns dias, preciso falar com meus pais. Meu coração sabe que eles têm algo a dizer sobre isso", Isabelle disse, sorrindo. "Venha de qualquer jeito, tia Isabelle vai estar esperando por você, e minha mãe também vai estar esperando, certo, mãe?", gritou Renan. "Claro, filho", sussurrou com lágrimas nos olhos, mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade, não tristeza. A mulher sabia que, a partir de agora, não seria mais uma mãe solteira, e agora ela teria pessoas queridas e próximas em sua vida, mas Renan era o mais feliz de todos. E um brilho de esperança se acendeu em seus olhos. O menino estava tão animado que queria compartilhar as boas novas com alguém. Uma vez que Marcos era o único amigo que Renan já tinha tido, a primeira pessoa a ouvir sobre essa mudança em sua vida foi o velho zelador. "Viu, garoto, tudo deu certo e você estava preocupado.
Isso porque você fez o anúncio certo, embora, é claro, seja uma brincadeira, sorriu o velho homem. Obrigado, vovô. É possível escrever algo assim, algo que mude a vida? Você é inteligente, vá em frente, escreva um exemplo, e eu vou colar os anúncios pela cidade. Você vai ver. Vamos encontrar uma família para você com certeza, vovô, Renan sugeriu de forma ingenuamente infantil. Lágrimas vieram aos olhos de Marcos. Obrigado, Renan, mas acho que nenhum anúncio me ajudaria. Nem o anúncio mais mágico me ajudaria. Eu estou completamente sozinho, sabe? Ninguém além de gatos e cachorros. Não estou reclamando. Vivo bem no porão. Você não acha? O velho homem respondeu em voz baixa. Nesse momento, Renan teria dado qualquer coisa no mundo para que houvesse uma mudança para melhor na vida de Marcos. Não fique triste, vovô, eu encontrei a tia Isabelle, e você também encontrará alguém de verdade. Eu não sei onde ela estava o tempo todo, mas melhor tarde do que nunca, Renan disse. O zelador balançou a cabeça e se apressou a mudar a conversa para um tópico menos doloroso para ele, contando a Renan sobre os hábitos de cães e gatos. O velho homem se sentiu como o professor que ele havia querido ser, mas nunca se tornou. Marcos estava muito feliz por o garoto ter sido capaz de ajudar sua mãe e, ao mesmo tempo, encontrar seus parentes. O velho homem sabia que Deus age de maneiras misteriosas e que nenhum de nós sabe o que nos espera na próxima esquina. Não faz muito tempo que ele próprio levava uma vida normal e não tinha ideia de que em breve se encontraria nas ruas entre mendigos, animais de rua e pobreza sem esperança. A conversa com Renan deu a Marcos a ilusão de que ele era um homem normal que, como outros de sua idade, tinha um neto amado, parentes e uma velhice segura. O velho senhor poderia ter entrado em uma batalha judicial e tentado reivindicar seu apartamento de sua nora, mas Marcos, por outro lado, não queria privar a mulher de seu lar. Tudo porque ela havia sido, um dia, a esposa de seu falecido filho. Para que eu preciso do apartamento? Não hoje, nem amanhã, eu vou morrer. 3 dias voaram despercebidos, durante os quais Carla e seu filho estavam ansiosos. Isso porque eles estavam esperando a chegada de Isabelle, que havia prometido descobrir tudo o que fosse possível. O tempo passou, e a mulher ainda não havia chegado. E se a tia Isabelle estiver chateada e não vier mais? Acontece, não acontece? Isso acontece, não acontece? Perguntou Renan um dia. Carla mesmo afastou teimosamente o pensamento, mas é claro, ela não contou isso ao filho. Isabelle finalmente apareceu. Assim que ela cruzou o limiar do apartamento, ela anunciou de forma conspiratória que tinha 2 notícias. Então, com qual começar? A boa, ou a muito boa? Isabelle perguntou. A muito boa, é claro, respondeu Renan para todos. Bem, me ouça. Primeiro de tudo, não precisamos ir para o exterior, e eu encontrei uma clínica adequada em nosso país, se os especialistas estiverem prontos para nos ajudar nesse assunto. Em segundo lugar, eu já preparei a cirurgia e a consulta antecipadamente. Em 3 dias, você, Carla, precisará estar na capital, disse ela. E a segunda notícia. Tia Isabelle, não me deixe em suspense, implorou Renan. Isabelle sorriu e continuou sua história. Como se viu, a boa notícia era que Isabelle e Carla eram realmente irmãs uma da outra. Descobriu-se que por muitos anos, Antônio e Lúcia haviam mantido um terrível segredo que os privava de paz e não os deixava viver em harmonia todos esses anos. Então, há 28 anos, uma mulher chamada Lúcia deu à luz 2 lindas gêmeas. A princípio, tudo estava bem, mas então o acidente aconteceu naquele fatídico dia em que Carla e Isabelle nasceram. Houve uma terrível tempestade que deixou quase toda a cidade sem luz. A maternidade foi imediatamente conectada à subestação do gerador, que era mantida especialmente para esse fim. Quando a luz retornou à maternidade, as enfermeiras viram que o bebê havia desaparecido, e isso aconteceu da maneira mais misteriosa.
Todo o pessoal estava no lugar, e simplesmente não havia ninguém a culpar pelo crime. Foi apenas mais tarde que Antônio recebeu uma carta anônima oferecendo um resgate pela filha levada. O empresário estava disposto a dar qualquer quantia apenas para ter sua querida filhinha de volta. Infelizmente, as negociações não levaram a nada, e não se sabia se os sequestradores originalmente não pretendiam devolver a garota ou se eles deliberadamente queriam causar dano moral ao empresário. O fato é que a irmã gêmea de Isabelle nunca foi devolvida. Antônio então envolveu todas as conexões na polícia, na procuradoria e em outras agências de aplicação da lei. Infelizmente, isso não levou a nada concreto. Muitos anos se passaram desde então, e o empresário se conformou com a perda, mas quando Isabelle contou a seus pais que sua irmã havia sido encontrada, eles não poderiam ter ficado mais felizes. Contando isso a Carla, a mulher viu uma alegria indescritível em seus olhos. A mulher cobriu os olhos com as mãos e chorou. Eram lágrimas de alívio e alegria. Ela não tinha esses sentimentos há anos. Enquanto isso, Isabelle fez um sinal para Renan e abriu silenciosamente a porta da frente. Ao mesmo tempo, Antônio e Lúcia entraram no corredor. Quando Carla abriu os olhos, ela deu um gemido baixo e viu na sua frente os pais que não conhecia desde o nascimento. Foi verdadeiramente um dia de milagres, que deu a Renan a confiança de sua mãe em um desfecho favorável do caso. Nos perdoe, minha filha, por não termos conseguido encontrar você mais cedo. Eu sei, sussurrou com lágrimas nos olhos. Não chore, mãe, tudo vai mudar. Vou fazer a cirurgia, e todos nós vamos viver juntos, sussurrou Carla. Antônio estava mais reservado, e seus pensamentos estavam no passado, quando disseram ao empresário que ele teria gêmeas. Agora que a família estava reunida novamente, a cirurgia de Carla estava no topo da lista de prioridades. Como ela deveria voar para a capital, para cuidar de Renan, Isabelle se ofereceu voluntariamente. Antônio e Lúcia decidiram apoiar sua filha e ir com ela. Em parte, isso foi causado pela culpa e pelo desejo de estar perto de sua própria filha que, por 28 anos, não conheceu o amor e o carinho deles. Depois de se despedir de sua mãe no aeroporto, Renan voltou para casa com sua tia Isabelle. Os pássaros cantavam na alma do menino, porque ele não apenas encontrou sua tia, mas também encontrou seus próprios avós. Olhando pela janela, Renan viu Marcos sentado no banco. Um cachorro estava aninhado aos pés do velho homem e, de vez em quando, tentava lamber o rosto do mestre. Tia Isabelle, posso convidar o vovô Marcos para vir nos visitar? Tenho certeza de que mamãe não vai se importar. Foi ele que me ajudou a encontrar você? Perguntou timidamente o menino. Isabelle sorriu de forma abrangente e disse: bem, se o vovô Marcos é tão bom, então deixe ele vir. Depois de receber permissão, Renan correu para a rua para abraçar o senhor e convidá-lo para visitar a casa. O zelador, a princípio, estava relutante e recusou-se categoricamente cruzar o limiar do apartamento de Renan, mas depois, juntando coragem, o velho homem decidiu entrar para tomar um chá. O cachorro sentou-se nos degraus da porta da frente e esperou pacientemente por seu mestre. Isabelle deu as boas-vindas a Marcos, que, sem saber, ajudou Renan a encontrar seus parentes. O velho homem falou brevemente sobre si mesmo, sem deixar de admitir honestamente que era sem-teto. Está tudo bem, vovô, quando meus avós voltarem da capital, com certeza pensaremos em algo para você. E para o cachorro também, é claro, exclamou o menino. Vem agora, meu querido, meu tempo acabou e eu não tenho mais nada para inventar, disse o velho homem tristemente. De repente, seu olhar parou na foto sobre a mesa da cozinha. A imagem de um jovem garoto cujo rosto parecia familiar a ele. Marcos pegou a fotografia e não conseguiu conter suas lágrimas. O homem olhando para ele não era outro senão seu próprio filho, Paulo, que havia morrido em um acidente de carro. Vovô, o que houve com você? Disse Renan, alarmado pelo comportamento do senhor. Isabelle se aproximou dele e tocou suavemente seu ombro. Marcos olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas e perguntou suavemente: este é o meu filho, ele morreu há vários anos.
Isabelle olhou para o zelador idoso, surpresa, e não conseguiu encontrar uma resposta. Ela não sabia de onde essa foto tinha vindo. Minha mãe frequentemente olha para ela e chora, disse Renan, olhando por cima do ombro do homem. Ela sempre pensa que ninguém a vê naquele momento, mas eu a espiei algumas vezes e sabia disso. A consciência de Marcos de repente teve um lampejo de epifania. E se Carla foi o primeiro amor do meu filho? Ele sempre foi reservado e nunca mostrou seu amor. E eu, um velho tolo, nunca perguntei. Eu sei que a Lívia me rejeitou, ela me expulsou de casa. O homem pensou consigo mesmo. Apesar do protesto veemente de Marcos, Renan, com a aprovação de Isabelle, ofereceu a ele para ficar com eles por um tempo. Nós vamos colocar um canil atrás da casa para o cachorro. Só não o prenda e ele ficará bem, o garoto se apressou em tranquilizar o zelador. Você tem uma alma boa, querido. Eu sinto no meu coração, você não é um estranho para mim, e mesmo que seja um estranho, eu vou sobreviver. De qualquer maneira, eu não vou ter netos, respondeu o velho homem. Felizmente, graças ao profissionalismo dos médicos e ao equipamento mais recente, a operação foi bem sucedida, mas a reabilitação foi necessária por um longo tempo. Enquanto isso, Carla ficaria sob observação no hospital por algumas semanas a mais. Um dia, depois de ligar para sua irmã, Isabelle perguntou com cautela sobre a foto que ela encontrou e descobriu que seu amado Paulo era filho de Marcos. Renan não tinha ideia de que havia retirado seu próprio avô da rua. A percepção de que ele havia estado em contato com seu próprio neto o tempo todo deixou Marcos em um estado de choque agradável. O velho homem alegrou-se e chorou ao mesmo tempo, ainda não acreditando no milagre que havia acontecido com ele. É difícil dizer o que teria acontecido se Renan não tivesse encontrado um zelador gentil na rua, que não apenas o ajudou a encontrar uma família, mas também era um avô de coração bondoso. Ligando a videochamada, Isabelle deu a Marcos e Carla a chance de conversarem diretamente. A primeira frase que eles disseram foi: desculpe. Aconteceu que, pela vontade de um destino maligno, eles haviam perdido a pessoa mais próxima e querida, que mesmo depois de sua morte, havia conseguido uni-los. Marcos nunca conheceu a primeira noiva de seu filho e só estava familiarizado com uma divorciada que, na verdade, o expulsou de casa, e o mais surpreendente desta história foi que todos os seus personagens essencialmente moravam na mesma cidade e nem sabiam da existência uns dos outros. Talvez esta seja a realidade da vida moderna, quando até pessoas próximas não se veem por anos e lembram dos laços familiares apenas quando estão passando por maus momentos. Em cerca de 3 semanas, Carla e seus pais finalmente conseguiram voltar para casa no aeroporto. No aeroporto, ela foi recebida pelos mais próximos a ela, que agora consistiam não apenas de Renan. Em homenagem ao retorno seguro de sua filha, Antônio e Lúcia organizaram um banquete luxuoso em um restaurante, no qual Marcos foi o convidado de honra. Tendo sabido do amor do idoso por cães e gatos, o empresário prometeu abrir um abrigo para animais de rua. Naturalmente, ele seria administrado pelo próprio Marcos. As irmãs Isabelle e Carla agora se veem quase todos os dias e não podem acreditar em tamanha coincidência. Mas, acima de tudo, há Renan, que é inundado de afeto e atenção.